Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Os 10 Mandamentos. Os capítulos vão ao ar do dia 12 a 16 de dezembro. Então fica ligadinho para saber tudo o que vai acontecer na novela Os 10 Mandamentos. No capítulo 41, Yonete diz para Pazer que fará Moisés descobrir suas origens hebreias. Ele fica chocado com a crueldade da esposa. Enotmire fica decepcionada com Dizebeque, mas ele nega as acusações. Todos dão o último adeus a Maia. Nerfetari pergunta a Ramsés se ele conseguiu esquecê-la e ele a beija. O filho do faraó pede para ela manter segredo. Moisés procura Nerfetari no harém do palácio. Sete diz para Tuia que precisará encontrar outra noiva para o filho. Anrão fica contente ao saber que Joquebede rejeitou Eldade para esperá-lo. Enciumado, Moisés discute com Nerfetari. Eliseba ajuda Malha a cuidar das coisas do bebê. Caroma pergunta se Nerfetari esqueceu Ramsés totalmente e a filha de Yonete se irrita. Moisés se abre com Enotmire, dizendo que não pretende se casar com alguém que tenha o coração dividido. Leila lamenta por Joquebede não poder ir ao casamento de Moisés com Nerfetari. Gaigi adverte a hebreia e manda mudar de assunto. Yonete manda Pazer não se meter em seu caminho. Ramsés se recorda de momentos ao lado de Maia e Nerfetari. Moisés chega e diz achar que Nerfetari ainda gosta de Ramsés, que desconversa e manda Moisés esquecer o assunto e tentar ser feliz ao lado dela. Joquebede conversa com Arão e revela que Ur a ajudou a se vestir de egípcia para visitar Moisés no palácio. Arão gosta de ver a Malha mais animada. Yonete entrega o papiro para Moisés e conta que no passado Sete ordenou que todos os bebês hebreus fossem assassinados. Dizebeque nega as acusações de Enotmire e eles discutem. Yonete revela a Moisés que ele é filho da hebreia, que foi sua ama de leite. Ele fica perplexo ao saber que sua verdadeira mãe é Joquebede. Yonete manda o príncipe hebreu procurar Leila e Ur para que eles confirmem a verdade. Dizebeque tenta tirar satisfações com Yonete no corredor do palácio. Moisés vai até a oficina de Ur para confirmar a história contada pela mãe de Nerfetari. Yonete pergunta a Leila se ela conhece alguma Joquebede. Ur confirma que existiu o decreto e que Moisés foi adotado por Enotmire. O hebreu pergunta se os verdadeiros pais morreram. Nerfetari diz que nunca será capaz de decidir quem ama de verdade. Anrão pede para Miriam manter a fé em Deus. Judite diz que sente pena por Apuk não ter tido um sentimento bom na vida. Ur fica tenso e diz para Leila que Moisés descobriu tudo. Leila vai até o quarto de Moisés e revela que toda sua família biológica está viva. No capítulo 42 da novela Os 10 Mandamentos. Leila revela para Moisés que Arão e Joquebede são seus pais e vivem no Egito. Ele diz que quer conhecê-los e pede para Leila ajudá-lo a se disfarçar de hebreu. Eliseba e Arão se beijam sob a luz das estrelas. Moisés acorda Nerfetari para contar algo inacreditável. Leila conta para Uri sobre a revelação que fez a Moisés. Nerfetari se mostra chateada com a busca de Moisés pela sua verdadeira origem e alerta para não ir à vila dos hebreus no meio da noite. Mas ele sai decidido. Arão fica feliz ao ver a Malha mais feliz. Nerfetari comenta com Caroma que Moisés está prestes a fazer uma besteira.
E Kenny vai com Bakhmut à casa de Senete, mas se recusa a conhecer uma das garotas em respeito ao seu sentimento por Caroma. Arão é questionado por Eleazar sobre sua falta de fé em Deus. Moisés pede para Uri acompanhá-lo até a casa de Joquebede. Arão e Miriam conversam descontraídos antes de dormirem. Eliseba intervém e diz para o filho que Arão só ficou chateado com Deus. Arão agradece a Deus por estar com a família. Moisés e Uri caminham vestidos de hebreus na rua. Eles avistam Apuque passando, bêbado, e se escondem. Bakhmut bebe demais e conta para Kenny que se deitou com a rainha Tuia. Apuque tenta forçar Judite a deitar-se com ele. Ela o empurra e foge de casa. Yunete conversa com Nefetari e Amor se esconde a preocupação com Moisés. Judite vai até a casa de Leila e pede ajuda a Abigail. Moisés chega com Uri até a casa de Joquebede e pede para entrar a sós. Ele reencontra a família e todos eles se abraçam emocionados. Uri conta para Abigail que Moisés está reencontrando os verdadeiros pais. Miriam, Joquebede e Arão explicam como Moisés conseguiu sobreviver ao decreto do faraó. Abigail fica surpresa ao saber que Leila revelou a verdade para Moisés. Miriam avisa Arão que Moisés está em sua casa, mas ele se recusa a encontrar o irmão. Enutimiri tem um pesadelo e acorda assustada. Arão, Miriam e Joquebede ficam emocionados ao ouvirem Moisés dizer que não é justo viver em todo o conforto do palácio enquanto seus pais e seu povo passam necessidades. No capítulo 43 da novela Os 10 Mandamentos, Moisés acorda feliz e disposto. Caroma percebe que Nefetari está angustiada. Yunete pergunta a Bezalel sobre sua mãe. Enquanto executa as tarefas na cozinha do rei, Gagi nota que Leila está tensa. Acompanhado de Pazer e Simute, Sete faz seu ritual matinal. Ur pergunta por que Uri está tão sonolento. Bakhmut não se lembra de ter contado para Kenny que se deitou com a rainha Tuia. Ramsés questiona onde Moisés esteve na noite anterior. Miriam conta para Arão e Joquebede que Arão se recusou a encontrar Moisés. Arão diz para Eliseba que o mundo de Moisés é outro. Ur fica preocupado com a descoberta de Moisés. Judite acorda Apuque e se desentendem logo cedo. Moisés confessa para Ramsés que descobriu o papiro com o decreto da morte dos bebês. Arão se recusa a falar sobre o irmão com Arão. Moisés diz para Ramsés que não pode abandonar os pais hebreus. Enutimiri comenta com Yunete sobre o pesadelo que teve durante a noite. Miriam e Abigail falam sobre Zelofaed. Nefetari não gosta da busca de Moisés pela sua verdadeira família e diz que seu lugar é no palácio. Joquebede fica preocupada com as consequências da aproximação de Moisés. O príncipe hebreu procura Leila na cozinha do palácio para agradecê-la pelo que fez. Desconfiado, Gagi pressiona Leila para contar a verdade. Enutimiri não entende o jeito frio como Moisés lhe abraçou. Nefetari se abre com Pazer e conta que Moisés descobriu sua verdadeira família. Gagi fica pasmo ao saber que Leila revelou a verdade para Moisés. Apuque ameaça chicotar Eldade. Moisés flagra o feitor surrando um homem e o proíbe de maltratar qualquer escravo a partir de agora. Nefetari pede ajuda a Ramsés para convencer o namorado a desistir de procurar a família. Moisés fica chocado com os maus tratos sofridos pelos hebreus. Pazer pede para Dizebeque ir até a sua sala. O sacerdote conta que Moisés já sabe quem são os verdadeiros pais
está revoltado com a condição de seu povo. Miriam fica orgulhosa ao saber que Moisés protegeu Eldade. Huri pede para Moisés não chamá-lo de volta à vila dos hebreus. Apuque reclama com Panache sobre a forma como foi tratado pelo príncipe. Arão briga com Arão e manda não falar mal de Moisés. Dizebeque tenta convencer Moisés a esquecer a ideia de procurar a família hebreia, mas o príncipe se mostra decidido a tomar uma atitude. No capítulo 44 da novela Os 10 Mandamentos, Moisés conversa com Dizebeque e se mostra insatisfeito com os maus tratos sofridos pelos hebreus. Eldade fica chocado ao ouvir Abigail dizendo que Moisés é filho de Joquebede. Moisés pergunta qual seria a atitude de Dizebeque caso ele resolvesse ajudar o povo hebreu. O general diz não ter resposta. Nefertari desabafa com Caroma, dizendo que preferia que os verdadeiros pais de Moisés tivessem morrido. Enutimiri fica chocada ao descobrir que o filho soube de toda a verdade. Moisés pede para Agagir preparar uma cesta com comida para levar para a família hebreia. Dizebeque diz para Enutimiri que Nefertari não está apoiando Moisés. Yunete ameaça Leila, dizendo que Moisés será expulso do palácio. Nefertari não concorda com Moisés e diz que se ele a ama, deverá esquecer os hebreus. Enutimiri pede ajuda a Ramsés para tentar fazer Moisés mudar de ideia. Joquebede aguarda ansiosa pela volta do filho. Eldade comenta com Abigail que está feliz por ter sido defendido por Moisés. Eliseba explica para Amália que Arão não acredita que Moisés deixará o luxo do palácio por causa de uma família de escravos. Ramsés tenta convencer Moisés a não se envolver muito com os escravos, mas ele se mostra decidido. Nefertari conta para Enutimiri que o namorado visitará novamente a família hebreia. A filha do faraó implora para Moisés não castigá-la desta maneira. O príncipe hebreu abraça Enutimiri e diz que precisa ir. Pazer sugere a Dizebeque que contem ao rei sobre a descoberta de Moisés. Receoso, o general pede para o sacerdote não contar nada a Sete. Leila conta para Uri e Ur que Yunete a usou para contar toda a verdade a Moisés. Yunete finge estar preocupada e revela a Tuia que Moisés já sabe de tudo. A rainha procura o faraó e avisa que algo grave aconteceu. Enutimiri pede a Dizebeque para levá-la até Joquebede. Sete ordena que Baquemute e Irquene tragam Moisés imediatamente. Miriam, Joquebede e Arão aguardam ansiosos pelo retorno de Moisés. Apuque reclama com Judite pela forma como Moisés trata os escravos. Baquemute e Irquene impedem que Moisés deixe o palácio. Yunete alerta Nefertari sobre o futuro podre que ela terá ao lado do namorado. Sete proíbe Moisés de encontrar os hebreus. O príncipe enfrenta o faraó e Ramsés intervém. Enutimiri pede ajuda a Yunete. Dizebeque pede a Irquene para acompanhar Enutimiri à vila dos escravos. Ramsés alerta Moisés sobre a fúria do rei. Acompanhada de Yunete e Irquene, Enutimiri se prepara para deixar o palácio. Amália sente tontura e passa mal. Enutimiri, Yunete e Irquene caminham em direção à casa de Joquebede. Angustiado, Moisés pede alguma resposta a Deus. Enutimiri chega à casa de Joquebede, que fica surpresa com a visita da princesa. No capítulo 45 da novela Os 10 Mandamentos, Enutimiri entra na casa e informa que oficiais aguardam do lado de fora. Arão diz que ninguém irá fazer nada contra ela.
Enutimiri questiona se todos estão dispostos a um sacrifício para salvar Moisés. Amália sente dores na barriga e Eliseba ajuda a acalmá-la. Eldade deixa Arão preocupado ao alertar que avistou oficiais guardando a casa de Joquebede. Enutimiri conta que se Moisés insistir em se aproximar da família hebreia, Sete poderá matá-lo. Joquebede sofre e fica inconformada com a gravidade da situação. Enutimiri afirma que a fuga de toda a família hebreia é a única forma de manter Moisés afastado e se propõe a ajudá-los. Preocupado, Dizebeque exige que Ramsés não comente com Moisés que Enutimiri foi encontrar a família dele. Moisés entrega uma cesta de comida para Leila e pede para ela informar a família que não irá abandoná-los. Pazer se espanta ao saber que Enutimiri e Unete foram à vila dos hebreus. Joquebede chora e é consolada por Miriam. Arão fica surpreso ao saber da visita de Enutimiri e teme o futuro da família após a proposta de fuga. Joquebede se revolta com as palavras de Arão contra Moisés, mas ele duvida que o irmão enfrente o faraó para salvá-los. Enutimiri desconfia que a família de Moisés não aceitará fugir e repreende Dizebeque ao vê-lo com a intenção de matá-los. Nerfetari se preocupa ao ouvir Unete dizer que a vida de Moisés no palácio está com os dias contados. Moisés interrompe a conversa entre Enutimiri e Sete, dizendo que precisa falar com o rei. Gaji permite que Leila entregue a cesta para a família de Moisés, mas aconselha cuidado e discrição. Moisés pede que Sete não faça nenhum mal contra os familiares hebreus. Sete concorda, mas com a condição de que o príncipe não force uma aproximação. Moisés agradece pela generosidade e jura lealdade ao soberano. Enutimiri fica aliviada por Moisés não ter enfrentado o rei. Sete pede que Dizebeque coloque um oficial acompanhando o príncipe nas obras para que não seja surpreendido. Pazer tenta amenizar a situação, mas o rei conta que não se convenceu da fidelidade de Moisés. Dizebeque ordena que Baquemute não perca Moisés de vista. Eliseba adverte Arão ao ouvi-lo reclamar com raiva de Moisés. Tranquiliza Enutimiri ao dizer que não revelou nada para Moisés sobre a família hebreia. Leila avisa Joquebede, Arão e Miriam que Moisés fará de tudo para protegê-los. Apuque recebe a visita de Joel e promete ajudá-lo ao descobrir que o amigo está desempregado. Ramsés deixa Nerfetari preocupada ao duvidar que Moisés tenha desistido de procurar os familiares hebreus. Arão provoca Joquebede ao encontrar a mesa farta de comidas enviadas por Moisés. Arão acalma a discussão entre os dois e sai com o filho para a obra. Pazer fica tenso ao pressentir que Moisés irá atrás da família hebreia. E Uri recomendam que Leila pare de ajudar Moisés. Arão avista Joel às gargalhadas com Apuque e o encara. Ao saber que Leila está ajudando Moisés, Abigail se surpreende. Vigiado por Baquemute, Moisés observa o sofrimento dos hebreus escravizados e se esforça para conter a revolta. Enutimiri confessa para Unete a suspeita de que Moisés não abandonou a ideia de se distanciar dos familiares hebreus. Joquebede diz que Amália precisa se alimentar. Ele entrega frutas. Miriam desconfia que Moisés seja o libertador que Deus enviou para tirar os hebreus da escravidão. Apuque autoriza que Panache leve Arão para ajudá-lo em outra obra e Arão se preocupa. Moisés decide chegar de surpresa na obra para inspecionar como Apuque está agindo e ordena que Baquemute não o acompanhe. No caminho para a obra, Arão responde às provocações de Panache e é chicoteado. Moisés vê a agressão, pega a espada
e crava na barriga do egípcio, o matando na hora. Surpreso com a atitude, Arão é reconhecido por Moisés e o deixa espantado ao se apresentar como irmão dele. Bom, pessoas, emoções que virão por aí na novela Os 10 Mandamentos. E você se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. Até o próximo vídeo.